Olá, bem-vindas ao nosso canal. Se você ainda não é inscrita, se inscreva, ative o sininho e compartilhe esse vídeo para que mais vidas possam ser abençoadas. Meu nome é Aline, hoje eu estou aqui com a Mari, com a Rafa e nós vamos contar, né, para vocês o que Deus fez na vida da Rafa. Nós somos aqui do grupo Somos Anas, um grupo de mulheres, somos mulheres, né, de todos os estados do Brasil. Hoje também temos mulheres de outras nações que participam com a gente. Aqui é um grupo, né, onde a gente ampara umas às outras. O Senhor, ele nos deu essa missão. Ele disse assim: eu quero que vocês se amparem, não que vocês se comparem, né, mas que vocês se ajudem. E é isso que a gente tem feito aqui. É lindo, né, o que o Senhor tem feito no nosso meio. Quantas vidas, né, têm sido transformadas através do poder de Deus, né, e dessa união, dessa unidade que há no nosso meio. Eu estou aqui com a Rafa, né, uma preciosa que eu amo muito, admiro muito. Eu sempre falo assim, Rafa, se o grupo, né, acabasse hoje, para mim já teria valido muito a pena. Eu admiro muito a Rafa, né, a gente vai ouvir um pouco da história dela, uma história real, e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, vai te encorajar, tá bom? A gente vai ouvir também um pouquinho da Mari, como que o Senhor, né, conectou nós três, o que o Senhor fez, né? E é isso, meninas. Rafa, eu quero que você se apresente, né? Fale de onde você é. Olá, bom dia. Meu nome é Rafaela. Eu sou agora, eu sou de Balneário Gaivota, de Santa Catarina, mas já quando conheci as meninas do grupo, eu morava em Criciúma, Deus nos conectou tão tremendamente, né, amiga? Foi tão maravilhoso, foi tão perfeito, porque foi uma época em que eu estava bem sem direção, assim. E Deus me conectou a essas meninas na primeira semana de oração do grupo. Somos anos que era para ser só uma semaninha ali de oração. Olá, bom dia. Meu nome é Rafaela. Eu sou agora, eu sou de Balneário Gaivota, de Santa Catarina, mas já quando conheci as meninas do grupo, eu morava em Criciúma, Deus nos conectou tão tremendamente, né, amiga? Foi tão maravilhoso, foi tão perfeito, porque foi uma época em que eu estava bem sem direção, assim. E Deus me conectou a essas meninas na primeira semana de oração do grupo. Somos anos que era para ser só uma semaninha ali de oração, mas Deus tinha muito mais para nós. E foi um tempo de muitas bênçãos e desde então eu comecei esse processo, né? Tão lindo. Sim, foi dessa forma mesmo, né, Rafa? E quantas coisas mudaram, né? Eu estava tentando me lembrar, tô assim, gente, quanto assim que eu me conectei com a Rafa, né? Quando foi assim que a gente se conectou, né? E eu estava lembrando que foi por causa de cabelo, né? A gente estava falando sobre o grupo ali conversando, a gente falando sobre queda, né, de cabelo, e a Rafa me chamou para falar de um óleo. Ela me falando de um óleo, né, que era bom para o cabelo, e aí a gente começou, né, a conversar, a se identificar, né, com algumas coisas. E a Mari, gente, quando eu lembro da Mari, eu sinto até vergonha. Eu aconselhando a Mari, mal sabia eu, né, que ela seria, né, minha terapeuta, que ela era terapeuta. E também eu quero, Mari, que você se apresente, né, para nós aqui, de onde você é. Legal, quero cumprimentá-la, né? As duas lindas aí, a Aline, a nossa administradora do grupo. Eu já entrei no grupo anos, né? A Aline já era administradora no momento, né? Até então. E a Rafa também, a nossa linda aí, preciosa, né? Que é o foco de hoje. E eu sou a Mari Fernandes, sou aqui de Sara, bem pertinho aqui de Criciúma,
Santa Catarina, que agora a Criciúma aí tá famosinha, né, por conta da Igreja Aba Pai, sou também, né, membro da Igreja Aba, e estamos nessa conexão, e sou terapeuta de traumas emocionais graves, e lembro também quando entrei, né, no Grupo Anas, que é esse o nosso foco aqui também, né, para mostrar a preciosidade que é esse grupo maravilhoso, a conexão que ele tem. E de imediato, a Aline, eu entrei no grupo por algumas tristezinhas que estavam no meu coração, na minha casa, e a Aline já, nossa, muito interativa, preciosa, já foi lá e me chamou no privado, deu as boas-vindas, e foi muito, muito linda a conexão. E também a Rafaela foi assim, eu fui me conectando, vendo ali, né, algumas postagens, tinha muito, né, ali, muito menos pessoas no grupo, nossa, o grupo aí hoje está quase 2.000 pessoas, né, era muito menos, então dava para dar uma acompanhadinha melhor, dava ali, né, e daí foi ali que a gente começou a interagir um pouquinho, e eu comecei a ver os relatos, né, a respeito, a Rafa se apresentando por ali, mas aonde eu conheci mesmo a Rafaela, daí foi através da Aline, né? Da Aline que me chama, daí me conecta ali, daí no pedido de socorro, porque o Grupo Anas é isso, né? Um pedido de socorro. E daí foi ali que começa tudo, né, Aline? É, sim. Nossa, lindo, né, a gente relembrar, né, como começou, né, aquilo que Deus fez, que só Ele podia fazer, né? Quem diria, né, meninas? Eu falo assim que não há nenhuma probabilidade da gente ter se conhecer, né, se não fosse assim, dessa forma, né? Então é um meio que Deus está usando, né? Tem usado, é uma ferramenta e glória a Deus por isso. Então, meninas, a gente vai contar, né, o testemunho, né, a história, um pouquinho da história da Rafa, né, o que Deus fez na vida dela através do grupo, né, através da Mari. A gente aqui foi só um canal, né, mas foi o Senhor que preparou, né, que fez. Então, assim, ao longo, né, que a gente foi interagindo, foi se conhecendo, a Rafa me contou, né, sobre a dificuldade que ela tinha com o vício, né, com a cocaína, né, o álcool, e eu senti, assim, muita compaixão, né, porque eu via na Rafa, assim, uma vontade enorme de sair, sabe, de mudar de vida, eu via, assim, que ela não queria aquilo para ela, sabe, e eu sempre ali, né, "Vai amiga, tenta de novo", né, e ela vinha: "Ai amiga, eu caí", falei: "Não tem problema amiga, caiu, levanta de novo", né, sempre incentivando, incentivando, mas eu falava assim: "Gente, a Rafa precisa, assim, de algo mais, né, ela precisa de uma ajuda, de um socorro que eu não posso dar, né, porque a minha parte era orar por ela, né, mas a gente sabe, né, que o vício não é só isso, porque afeta, né, a mente, da pessoa. Então, aí eu conheci a Mari, né, e um dia, né, Rafa, mostra sua mão, suas unhas. Ai, gente, me dá vontade de chorar quando eu vejo essas unhas, porque foi através das unhas da Rafa, né, que eu falei: "Meu Deus". Um dia ela mandou uma foto para mim, a unha toda ruída, sabe, estava até, assim, machucado, né, Rafa, muito ruída, ela tinha muita ansiedade, ela ficava muito ansiosa, e eu falei assim: "Meu Deus, né, Jesus, tem misericórdia, Pai, como que eu faço, né, como que eu ajudo a Rafa?". Ela tem uma filhinha, né, a Lara, linda, e eu falei assim: "Já sei, a Mari". Aí eu fui, conversei, mandei a foto da mão, né, da Rafa para a Mari, falei assim: "Olha, Mari, a Rafa precisa muito, né". E a Mari prontamente falou assim: "Olha, Aline, eu vou ofertar 4 atendimentos no ANAS, então fica na sua responsabilidade as pessoas". Falei assim: "Ai, meu Deus", né. E a primeira, assim, né, falei assim: "Não, é a Rafa". E aí eu passei, né, falei assim: "Mari, né, agora a Rafa é toda sua, né, cuide dela". E tá aí, gente, a gente vê a Rafa hoje, assim, é uma alegria, né, Mari? A gente fica muito feliz de ver como a Rafa estava
né, como ela chegou no grupo e como ela está hoje, assim. Então, há esperança, viu? Há esperança para você, há esperança para o seu familiar, né? Há esperança, porque o Senhor, ele pode todas as coisas e a Rafa, ela quis, né? Ela quis, ela aceitou essa ajuda e ela está aí, né? Então, Rafa, conta um pouquinho, né? Como que você chegou no grupo, como que era antes, como que está hoje. Então, quando eu cheguei no grupo, existia um tanto de dores, né? Era muito trauma, era muita função. O vício já tinha tomado um rumo assim que quando a gente usa demais, quando para, acaba, ele vem o pós, né? E o pós ele machuca, é onde vem aquelas crises de depressão. Eu já não queria mais trabalhar, já ficava em função de ficar dentro do quarto trancada. Era bem complicado, né? As pessoas que conviviam comigo não sabiam do que estava acontecendo, né? Quem sabia é que também fazia parte daquilo. Ou, tipo, a minha mãe não sabia, então para ela era uma depressão e que uma oração ia resolver aquela coisa, né? E quando eu entrei num grupo, através da Dara, Rafa, a gente vai fazer oração e tal, assim, então vamos, né? E dali em diante eu comecei a conhecer Jesus de verdade de um outro ângulo que eu não conhecia. Eu conhecia aquele Deus que era carrasco, assim, se não vem pelo amor, vem pela dor, e aquela coisa toda. E ali eu passei a conhecer um Jesus de amor que busca, né? Que se importa, que acolhe, que ampara. Porque foi assim, né? As meninas do grupo é isso. Vem com amor e abraça todo mundo. Então, muitas vezes aí ficava ali, né, conversando no grupo, daqui a pouco parava, aí, pum, recaía. Aí eu ficava assim, Deus, eu vou sair desse grupo, porque eu não. Olha só essas mulheres, tudo buscando, e tudo olhando, e eu aqui fazendo coisa errada, porque ainda existia, né? Ficava aquele peso de culpa ali. Eu não me achava à altura de estar ali, né? Eu tinha que ser completamente corretinha. E a Mari era aquela, né? Quantas vezes recaiu? Mari, 3, 4. Conta um pouquinho, Mari. Quando você diz 3, 4, não, você está humilde, fala mais. Está humilde, né? Era 3, 4 na semana. Tá bom. Mas é isso mesmo. Acho que a Rafa, até você falou ali que da parte de, vou até sair desse grupo, porque dá uma impressão assim que, nossa, que são tudo convertidas, né? Pessoas com dons, pessoas, né, que mandam mensagens legais, perfeitinhas, né? Assim, e daí a gente começa a entender que não é assim, né? Que o Grupo Anas é tipo uma igreja, que é tipo um hospital. E daí começa a entender, não é para sair, não, é aqui o meu lugar mesmo, é aqui o lugar de cura, porque é onde, né, ferramentas que são tecidas, né, pelo nosso Deus aqui na Terra, e o Grupo Anas, eu e nós vimos, né, que é isso, né, a gente consegue entender, né, enxergar que é mais uma ferramenta aqui. E quando a Aline mandou a foto das mãozinhas da Rafa, tudo comidinha, assim, sabe? Tinha nada assim de unha. Daí ela disse, Mari, aquele amor de mãe, Mari, tipo assim, faz alguma coisa, cuida dela. Eu posso ir até aqui, ó, daqui eu não posso passar, Mari. Bateu na parede, bateu no paredão, Mari. Agora como é que faz? Agora vai daí um pouquinho para mais adiante, né? E daí são as ferramentas, né? Uma ferramentinha faz até aqui, outra faz até ali, outra, e ali vai indo, né? E daí, prontamente, sem hesitar, eu já, né, tomei nas mãos e recebi, mas o principal de tudo
Começa pela conexão da Aline, né? Entender que não temos, que até aqui é espiritual, mas daqui já não é mais. Ela entendeu isso, né? Passa a bola para uma profissional, que daí no caso ali naquele momento era eu, como terapeuta. Eu prontamente também me dispus a estar auxiliando, mas o principal passo foi quando a Rafaela disse: eu quero. E ela me conectou assim, ó, rapidamente, disse: Mari, sou Rafaela do Anas, a Aline mandou eu chamar você. E ali começa, né? Ali começa também já, né? Começa ali os novos passos da Rafa. E a Rafa chegava na terapia, assim, né? Pilhada. Ela usava para ter coragem de vir para terapia, né? Só que ela não sabia que nós somos programados para isso, para recebê-las daquele jeito. Não era, Rafa? E ela chegava toda pilhada, toda encorajada, né? Porque a gente sabe que é isso, a cocaína vem nessa área aí. Tá? Eu tenho que ir. Tá bom, não, eu até quero ir, mas agora me dá alguma coisa para dar coragem. E a cocaína faz esse papel. E ela chegava pilhada, e nós temos aqui todo um processo para seguir, mas daí naqueles momentos que ela chegava daquele jeito, eu sabia que não, que eu tinha que segurar um pouco ali. Então tem todo um trabalho, todo um processo para fazer, né, com os adictos. E não é só uma terapia, mas é todo um trabalhar, é todo um mover ali. A gente tem toda essa ferramenta para estar trabalhando, para estar identificando quando eles usaram. E daí eu lembro que tinha momentos que eu dizia assim: Rafa, não que, ó, não que interesse muito, mas tipo, você tá, eu com a caneta assinando, e você tá quantos dias aí? Conseguiu ficar? E ela assim: 2 dias. Eu tô assim: sério, Rafaela? Aham. Tinha dia que ela chegava assim: Rafa, e daí, como é que tá aí? Tá conseguindo aí? Dá um intervalo? Mari, só ontem. Mas então faz um dia, isso aí, um dia assim, Rafa, desde ontem, ó, tipo, tô limpa, desde ontem eu, nossa, olha, sinceramente, Rafa, de verdade, tá? Meus parabéns. E ali a gente ia seguindo, de grão em grão, de migalhas em migalhas, e a gente seguia. Eu lembro que quando chegou um ponto ali dos 4 meses, Rafaela desaparece do planeta. Aí eu pensei, meu Deus, Senhor, o que eu faço agora, Jesus? Daí a gente sabe que nós não temos que correr atrás, é o paciente, o cliente que vem até a nós, né? E daí eu pensei, eu posso deixar assim, e tá tudo bem se um dia aí, passar um mês, dois, ela resolver voltar, vou acolhê-la de novo, né? Mas aí o Espírito Santo fala: não, 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 filha, não, esse processo é outra coisa, tá? Deixa um pouquinho aí o teu profissional de lado, e agora você vai lá chamar ela. Daí eu vou chamar por aonde? Vou lá pelo grupo pegar alguém sabe falar alguma coisa da Rafaela, lá no grupo, né? Alguém sabe dizer alguma coisa da Rafa, daí alguém me chamava no privado e fazia conexões, e, né? E daí, até que a gente encontrava a Rafaela já tinha ficado sem aparelho, já estava lá conectada com outra conexão, né, Rafa? E daí ela vinha de novo, mas vinha, mas permanecia. Então, acho que esse o ponto aí que eu vi assim como primordial. Tinha pontos ali que até eu, como profissional, vi assim como realmente, nossa, que desafio, mas que desafio que eu não vou desistir, porque ela não desistiu. Então, quem sou eu, né, para parar por aqui esse comando todo, né, esse trabalhado todo, né, Rafa? É isso, gente. E assim, né? Quem somos nós para desistir de nós, né? Uns dos outros, se a gente tem um Deus que não desistiu de nós, né? Não desiste. Então é o que eu sempre falava com a Rafa. Eu falava assim, amiga, não tem problema. Porque a gente sabe, né, que tem todas essas questões, né? Igual a Mário falou. Eu entendo assim até certa parte, né? Mas tem coisas, né, que não é para minha alçada, como se diz assim, mas o Senhor é tão bom que colocou a Mari no nosso caminho, né, que tem ajudado não só a Rafa, mas muitas mulheres, inclusive eu, né, com essa terapia que é uma ferramenta assim de cura,
né, de cura para nós, que vem trazendo assim muitas revelações ao nosso respeito. Então, quantas coisas mudam na nossa vida através dessa terapia. Eu mesma pensava assim, ah, fazer terapia deve ser chato, deve ser só ficar falando, 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 né? Pensava assim, mas não, gente, é uma, assim, uma bênção, né? É algo assim de Deus mesmo, né? Porque Deus, ele quer que a gente tenha uma mente curada, uma mente sadia, né? Então é muito importante. São ferramentas, né? Como a Mari disse, são ferramentas que o Senhor ele disponibiliza para o nosso próprio bem, né? Então eu tinha assim uma certeza, sabe, dentro de mim que a Rafa ela ia sair dessa, sabe? Porque no fundo eu via que ela queria. Ela tem uma filha, né? Uma filhinha que ela ama muito. Então, assim, eu via, sabe, o arrependimento, né? Eu via assim que ela não queria, mas ela não tinha forças. Então, né, talvez você está aqui assistindo, né, a gente esse vídeo, conhece alguém, tem alguém na sua família, né? Ou você mesma, né? Outro dia no grupo uma moça falou sobre o vício do álcool, porque às vezes a gente pensa assim que o vício, né, é só o homem, né? A gente pensa assim, ah, só o homem que tem, mas não, né? Muitas mulheres então estão, né, enfrentando esse problema com os vícios, né? O vício acaba sendo um escape, né, Mari? A Mari já me explicou sobre isso. Acaba sendo uma fuga. A pessoa não consegue lidar com a dor, com os traumas, Pensar, né? Então ela encontra o refúgio na substância, né? Na química. E essa mulher falou assim: ah, eu não estou conseguindo, eu não consigo parar com o álcool. Eu falei: peraí, deixa eu chamar a Rafa. Falei: Rafa, conta, né, para ela o que Deus tem feito na sua vida, né? Como você tem vencido. E é um dia após o outro, né? Porque às vezes a pessoa, né, eu vejo assim, a pessoa que tem problema, né, com o vício, ela pensa assim, ah, eu nunca vou conseguir, né? Impossível, não vai ter como, mas é um dia de cada vez, né? Como a Mari falou, vai aos pouquinhos, igual um bebê. Começa a engatinhar, aí vai, né? Começa a dar os passinhos, equilibra, cai, levanta. A gente tem é que ajudar, que amparar, né? A gente não pode julgar as pessoas, né? Condenar, a gente tem que acolher, porque pode ser qualquer um de nós, né? Pode ser qualquer um de nós. E hoje a gente tem muitos casos, né? Infelizmente, nas famílias, né? Não só no Brasil, mas por esse mundo afora, que tem aí, né? Um parente, né? Alguém próximo, um amigo, um conhecido que tem problema com a adicção, né? Com o vício e a gente precisa ajudar, né? Então a gente está gravando esse vídeo aqui, o intuito é esse, é ajudar, é contar que é possível, né? Basta querer. Como a Mari disse, de nada ia adiantar eu querer, Deus querer, a Mari querer, se a Rafa não se esforçasse. Né? E eu tenho certeza que ela tem se esforçado dia após dia, porque não é fácil, né, Mário? Não é fácil parar assim um vício de um dia para a noite. A gente fala por nós mesmos, né? Às vezes a gente pensa assim, ah, mas eu não tenho vício nenhum. Mas talvez você é viciado em doce. Tenta tirar o docinho da sua vida para ver, né? O desespero, a falta que vai fazer. Tem pessoas que são viciadas em quê? Em comprar, né, Mari? Quer sempre comprar, compra um monte de roupa, um monte de sapato, um monte de bolsa. Então são vários vícios, mas isso tudo tá onde? Na mente, né? Tá na mente. Então, Mari, fala como que é isso, né? Esse processo, né, de reconhecer mesmo que precisa, né, de uma ajuda, aceitar, né, que precisa de uma ajuda, como que é, né, e fala para nós um pouco sobre isso. Primeiro, né, a identificação. Eu identifico que tem algo que está me dominando, que já ultrapassou até o meu limite. E eu aceito ajuda. Eu busco porque eu aceito ajuda. A pessoa tem que querer essa ajuda, sabe? É aquilo que você mesmo agora alertou, né? E de nada adianta todos ao redor, os familiares todos querer e ele não. Ele dizer, não sou, imagina, não sou viciado, não, isso aí eu domino, não. Ele tem que entender, opa. Tem aquela parte também de que aí chega a pessoa dizer assim, olha, ela não tem mais força. Você falou, nossa, mas eu não tenho mais força. Aí você ainda citou, né? A Rafaela tem a Larinha. Então, o que que acontece? Nesse ponto, a gente pega o quê?
se não consegue mais por você, olha para aquele ali. Olha para algo, eu dizia para Rafaela, olha para algo que você ama muito. Olha para isso. Então, né? Olha para esse ser que você ama muito. E daí você, porque agora você já nem se liga mais muito, nem se ama mais tanto, você já não se enxerga mais muito, sabe? Então, olha para aquela criança, vamos supor, né, no caso da Rafaela, a filha dela. E ali você consegue buscar força. É o miolinho, é o potinho, onde você vai ali e olha, e é dali que eu vou de novo. É por aqui que eu vou novamente. A gente sempre lembra aqui que quando eu tô, seja homem, seja mulher, quando eu tô viciado, quando eu tô buscando um suporte, um socorro no álcool, é isso aqui, é um vazio aqui no peito que nós entendemos. Tem um vazio, entende? Quando eu busco na cocaína, eu não tenho força, me tiraram as forças, eu não consigo ir, eu não consigo buscar, eu não consigo permanecer, eu não consigo dar os passos. Então, ela me leva, ela me ajuda, ela faz eu ir, me deixa ativa, me deixa esperta. Então, todos esses vícios, todas essas bengalas, o alimento, né, a compulsão alimentar, a dor do abandono, está muito ligado à compulsão alimentar com a dor do abandono. Me sinto abandonada por a minha mãe, está muito ligado também nessa parte aí. Fui abandonada pela minha mãe, eu sinto que ela amava mais os meus irmãos do que eu, ou eu sinto alguma coisa também entrelaçada por aí. Toda compulsão é excesso. Todo excesso esconde uma dor. Não é nós quando chega aqui, a pessoa que chega viciada, adicta disso, ou alcoólatra, ou compulsão por compras, como a Ali ainda acabou de despertar, agora também tem compulsão por compras. Tudo isso são coisas que esconde algo, esconde as dores. Nós vamos tratar o quê? Eu fui tratar ali o ponto da Rafaela. Eu não é dessa forma, a gente não vai tratar aqui, Rafa, olha só, vamos fazer essa semana, vamos tentar ficar uma semana sem usar. Não, nada disso. A Rafa está aqui de prova que não. A gente não foca o uso, a gente não foca a substância. A gente foca aqui o que levou ela àquela substância, o que levou ela àquele recurso. É isso. Então, nós saímos do recurso, nós vamos para onde? Nós vamos para o ponto inicial de tudo. Nós vamos para os traumas dela, para a infância dela. Como foi a infância dessas pessoas? Como foi a adolescência? O que aconteceu? Aí, ali, a gente começa a pegar o fio da meada, a gente começa a pegar os pontos estratégicos. E a gente começa a mover aquilo aqui, ó, nesse nosso grande computador, esse emaranhado aqui, que é o nosso cérebro, que é onde registra tudo. Começa a despertar, mandar comandos, que nós chamamos como fica em looping. Muitas coisas que aconteceu na infância e ela leva para a vida, entende? Então, tem muito disso. A gente trabalha, a gente mexe nesses pontos, começamos desde a infância, passamos para a adolescência e vamos mexendo em toda essa área. E quando isso tudo começa a ser liberado, começa a ser entendido, a pessoa começa até a liberar perdão de muitas coisas, nós não podemos falar cura. Médicos, né? Ninguém fala assim a palavra cura, mas o que é o perdão, né? Quando a gente libera perdão para aquilo, quando eu libero perdão para aquela pessoa que me fez mal, e quando eu libero perdão para mim mesma também, porque às vezes eu também fiz mal para alguém, quando eu começo a liberar esse perdão, é a cura. As duas palavras estão ligadas, né, Ali? Estão muito ali juntinhas. Então, cura, perdão, estão ali entrelaçadas. Então, a gente faz esse trabalho. Quando ela chega aqui na frente, quando eu vi assim, Rafaela, quando a Rafaela chegou para mim, começou a dizer assim, ó, tenho lembrança quando ela disse assim para mim, faz 20 dias, Mari, esse 20 dias ficou registrado muito desse dia que ela falou isso. 20 dias para mim, 20 dias? Daí ela assim, sim, porque aí nós tiramos ela do foco disso, e nós estávamos trabalhando, era aqueles pontos que machucava ela. E ela começa a se liberar daqueles pontos. E ela começa a dizer, não, Mari, não,
eu lembro disso, no começo sentia muita dor, mas agora, quando ela começa a dizer isso, ela já não começa também mais precisar desses suportes, dessas bengalas, né, que eles encontram pela vida, entende? Então, eles começam a dizer, não preciso mais. E daí ali ele começa também, às vezes, dá aquelas crisezinhas de abstinência, mas eles começam já a ter mais força, eles já estão mais fortinhos, porque eles já deixaram muitas coisas lá de trás que faziam eles tombar aqui na frente, né? Então, é um trabalhar minucioso, mas é lindo. Tem uns casos que vai mais rápido, tem outros que são mais demorados, tudo depende do psíquico, de como ele registrou, de como a mente interpretou os traumas lá de trás. Então, é tudo muito ligado a traumas, que a pessoa não sabe lidar. Ela veio para a vida adulta com uma criança machucada dentro dela. Hoje é um homem alcoólatra que está aí bebendo, mas se a gente for mexer, não é o problema dele aqui hoje. Às vezes ele até já perdeu o casamento, ele já perdeu tudo, os filhos já não querem mais saber dessa pessoa, mas não é ali. Ai, o que será que essa mulher fez para esse homem cair nessa vida? Não. Quando a gente pega essa pessoa e começa a mexer, é lá atrás. Às vezes é um grande problema, coisas mal resolvidas com seu pai, ou então com sua mãe. A gente entende quando fala de pai, porque o pai tem muita força, né? Posicionado num lar, o pai, entende? Mostra posição, mostra força. Quando esse pai deixou a desejar em algumas coisas, ou então traumas emocionais, ou então abuso sexual, que tem muito na família, na vizinhança, em todo o contexto. Então, a gente mexe nesses pontos e, vamos se dizer, desencadeia tudo aqui na frente daí. Tira as algemas, né, aqui da frente, né? É sim, é aquilo que diz assim a palavra, né? Conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Então a gente pode trazer isso sim, né? E conhecer a verdade ao nosso respeito. Conhecer a verdade da palavra, né, de Deus, mas também conhecer a verdade sobre nós mesmos. Porque como a Mari falou, a gente cresce, né? Mas a gente já foi uma criança, né? A gente já foi criança e cada um tem uma história, né? Cada um passou por uma história, cada um tem uma família, então cada um aí vivenciou coisas, né, que geraram sim traumas. Às vezes a gente pensa que não, isso não tem nada a ver, né? Ficou lá atrás, mas não ficou. Isso reflete sim, né, na nossa vida adulta. Eu falo por mim, quantas coisas, né, que mudaram assim na minha vida depois da terapia. Então, hoje eu sou assim, ainda estou fazendo, né? Voltei, tive que dar uma pausa, mas estou de volta, graças a Deus. Mas quantas coisas mudaram, né? Como eu enxergo as coisas de forma diferente, como eu enxergo o outro, né? A terapia faz você ver não só você, mas o outro. Você enxerga assim tudo diferente, abre a nossa mente, né? Liberta mesmo. E Rafa, como que foi esse processo, amiga? Assim, né? Durante a Rafa ainda faz a terapia, né? A Rafa ainda faz acompanhamento com a Mari, mas como que foi durante o processo? No começo, era sempre, como diz a Mari, né? Era sempre aquele desafio, né? A Mari ficava... A, a Mari e a Aline era a torcida mais top da galáxia. Era aquela coisa assim, um dia, 2 dias, e eu aqui, né? Senhor, é só um dia. Mas no começo, assim, era bem desafiador, porque eu ficava naquela coisa, eu vou tentar, só que é como Zamari, né? Ainda existia muitas coisas na minha cabeça, eu tinha necessidade, né? Naquilo, até que um dia eu disse, não, vou resolver ir morar sozinha com a Lara, e eu já estava naquela vibe de que eu, por mim, já nem tinha mais, não tinha mais expectativa de vida, né? Já estava bem. Então eu olhava a Mari, a Rafa olhava para a Lara, assim, mano, agora eu preciso, a Lara tá crescendo, então eu preciso manter ela, levar ela para um caminho diferente, né? Então, assim, vou fazer por ela, né? Por mim, mas por ela.
em especial, porque é uma criança que está crescendo, está se descobrindo, né? Ela tem 7 anos agora, então ela é muito curiosa, né? Então a gente sabe das consequências que isso levaria. A, a coisa da cocaína, ela é muito escondida, né? Eu sempre falo assim para alguns conhecidos assim, né, que andava comigo, eu falo, coloca quando pedir ajuda, coloca a mesa, né, do que está acontecendo, porque é uma coisa que hoje eu tenho num ponto de vista, né, a, a droga, ela, ela não é ela não é legal, né? Ela não pode ser comprada assim, não é uma coisa que a gente compra ali no mercado, né? O álcool, ele é prático, né? A droga, porque a droga, ela faz um efeito gigantesco. Eu bebia, né? Bastante, mas o uso da cocaína era muito maior, né? Que do álcool. Então, era uma coisa assim muito escondida, que eu entendi que depois que eu fui trazendo, assim, aceitei ajuda, né? Eu precisava de ajuda, então eu quis ir buscar. Então, quando eu fui colocando, é como se eu estivesse saindo de um túnel escuro, assim, as coisas vão, é bem como a Aline falou, né? Na verdade, ela liberta. Então, é como se tu tá dentro de um túnel e aquela coisa assim vai acendendo. E eu falo assim, e eu queria muito que todos os meus amigos entendessem isso, né? Que a gente ora para isso, para que isso aconteça, né? Que eles também encontrem saiam desse túnel e que busquem ajuda, porque é tão necessário, né? A gente acha que aquilo ali tá nos ajudando, mas não, aquilo ali é só um faz de conta, né? Porque é só ladeira abaixo. É isso. Mas, Rafa, conta, né, para nós como que tá hoje, né, aquilo que Deus tem feito. Ai, hoje está lindo, né? Hoje é bênção, né, meninas? Ainda estou sobre os cuidados da Mari, porque, né? Mas, ah, deixa eu ver, Mari, agora fazem 7 meses, 7 meses que já não faço mais uso de nada, nem de álcool, maconha, cocaína. Zero, né? Geração saúde, vamos a galera, geração saúde, evite, né? Algumas pessoas falam assim, não, Rafa, mas nem uma cervejinha. Eu disse assim, é que assim, ó, a carne, ela é fraca. Eu não tenho domínio sobre mim, né? Então vamos evitar uma aguinha, no máximo água com gás, para e tá tudo certo, né? Não é que, ai, não pode beber. Não, é porque eu escolhi não beber. Então, vamos manter ali uma distância, aquela coisa assim, vamos respeitar, né, o meu corpo e a minha mente, porque eu não sei como é que ficaria se eu tomasse um primeiro gole, porque eu sempre falo assim, ó, que o álcool, ele é o abre portas, né? Começa ali com uma cervejinha, um vinhozinho, que é nesse frio, né? Um vinhozinho. Aí toma um vinho, depois tu não sabe onde que tu vai, né? O primeiro, tu toma uma tacinha de vinho e quando tu vê, foi, né? Mas hoje, graças a Deus, eu tô assim bem conseguindo manter, né, no emprego, porque era uma coisa também que no outro dia eu não conseguia trabalhar, era aquela função toda assim bem complicada, né? E hoje em dia, olhar assim e ver tudo que Deus fez, né, no meio disso tudo, hoje em dia tá ali no restaurante, gerenciando uma coisa assim que eu jamais imaginei em função do que eu tava, né, Mari? Nossa, tava assim, uó. Então, hoje olhar para tudo isso que a gente está vivendo aqui, assim, é maravilhoso, é extraordinário. Sempre lembrando, né, Rafa, que a gente fez um trabalho e sempre deixei assim bem claro para a Rafa no ponto assim, ó. A Rafa disse assim, eu ainda estou tendo acompanhamento com a Mari, por quê? Está acontecendo muitas coisas na vida dela, coisas lindas.
ela está sendo chamada, ela está até fazendo agora, né, uma conexão maior aí, uns trabalhos lindos. Então, o que que acontece? A pessoa, quando ela vai para um álcool ou para uma droga, é o quê? Ela não consegue dominar suas emoções. Entende? Então, ela está fragilizada nas suas emoções. Então, até mesmo quando acontece alguma coisa boa, teve uma época que a Rafa deu uma queda, né, Rafa? Por quê? Porque aconteceu alguma coisa ruim? Não, porque ela estava sendo elogiada no trabalho dela e ela ia ser promovida, né, Rafa? Estava para ser promovida, foi promovida, uma coisa assim, né? E ela ficou muito tensa. E o que que acontece? A pessoa como que meio que acontecer uma coisa boa, eu vou lá comemorar. Acontece uma coisa ruim, eu bebo. Acontece uma coisa boa, eu bebo. Entende? É mais ou menos assim. O que que é isso? Poxa, eu caiu. Por quê? O que que houve? Aconteceu alguma coisa ruim? Não, eu fui promovido, ou então nasceu meu filho, ou então... Entende? Olha o que que acontece. Ela não sabe lidar com as suas emoções, nem as negativas e nem as positivas. Ela é fragilizada emocionalmente. Então, ela não sabe lidar com isso. Então, a Rafaela, o trabalho foi feito minucioso, quando eu falo, olha só o ponto, nesse ponto também. A gente trabalhava muito e sempre alertando, Rafa, ai, porque o meu trabalho é assim, porque eu estou recebendo elogios, porque às vezes era crítica, né, algum conflitos no trabalho, e às vezes era a minha patroa que está, né, querendo me promover, está me botando à frente lá do trabalho, está me expondo, ai, Mari, eu não gosto de ficar exposta, nesse sentido assim, sabe? Então, a patroa, vamos dizer, achando que está fazendo uma coisa legal, né, impulsionando ela, e ela ali, né, aterrorizada com aquilo tudo. Então, tem tudo isso, mesmo que seja coisas boas, a pessoa que está fragilizada emocionalmente, ela também não sabe lidar direito com aquilo. Então, a gente também cuida desse ponto também. Isso mesmo. E Mari, conta para nós, né? A gente já está encerrando. Como você se sente, né, vendo essa transformação na vida da Rafa? Quando fez um ano, a gente está um ano com a Rafa, e daí quando fez um ano, nós duas choramos. O terapeuta não pode, não eu falando aqui. Mas só porque daí ali já teve uma conexão maior, nós nos conhecemos, tá, gente? Eu e a Rafaela já nos conhecemos também, ainda que as nossas sessões foi todas online, mas a gente, então, temos uma conexão também já de irmãs em Cristo, e de um carinho, de uma amizade, tudo isso. Então, quando deu ali um ano, claro que a gente se emociona aqui com todos os trabalhos, cada vez que eu dou alta para uma pessoa, é emocionante para mim. É aquilo, sabe? Bate forte no meu coração aqui, porque aquela pessoa está saindo assim, meio que uma mini terapeuta, né? Agora ela vai com a família, ela vai com os amigos, ela identifica amigo, ela, gente, é isso, gente, é aquilo. Ela já sai daqui olhando para o marido e, ai, por isso que ele é assim. E daí, ali já identifica tudo. Então, isso é maravilhoso também. Mas quando fez um ano aqui eu e a Rafa, eu olhei para a Rafaela e disse, meu Deus, olha só, né? Transformação no trabalho dela, né? Gerente do trabalho onde ela está agora. Ela foi assim, né? Só alavancando. Porque a droga e o álcool não diminui a pessoa, não destrói o que ela é, não destrói o chamado dela. De verdade. Ela só precisa voltar à tona, como uma fênix, sabe? Saindo ali das cinzas, porque a droga, ela faz isso. O álcool, que às vezes as pessoas nem falam muito, né? Falam muito da droga, mas o álcool é o princípio de tudo. Então, eles destroem, eles ficam ali corroendo, mas há alguém que ainda está ali, existe. Então, a Rafaela, quando eu vi isso, ela como se estivesse renascendo ali das cinzas, e eu olhava para ela, eu sempre olhei para ela, visualizando ela, e vendo ela, tirava tudo aquilo, os vícios, né? E olhava e eu já via ela, e a gente consegue ver isso, consegue ver ali, meu Deus do céu, que menina, meu Deus, que coisa mais linda. Tudo que ela tem para viver, e ela vai viver, e a pessoa vai lutando ali com ela, né? A gente profissionalmente aqui. Mas é emocionante, tá? Ali respondendo a sua pergunta, quando a gente fez um ano, a gente chorou aqui, nos emocionamos, foi lindo, né? E porque nós duas estávamos vibrando ali
por tudo aquilo que estava acontecendo. E para mim, como profissional e como ser humano, e também como cristã, principalmente, é maravilhoso, sabe? Mas profissionalmente é demais. A gente vê assim, alguém alavancando, porque daí agora não é só a Rafa agora é, começa aí, né? Lançando sementinhas, e o campo vai florindo, né? E vai vindo mais pessoas, dizendo assim, olhando para a Rafaela e dizendo, se ela conseguiu, eu também consigo. Ela era álcool, era cocaína, era maconha. A gente está falando aqui, né, Rafa? Porque a Rafa já deixou bem claro isso, entende? Eram drogas até pesadas, e às vezes tudo junto, isso é uma bomba, mas acredite, o corpo humano é forte e pode sim sair disso tudo. Pode sim, procura uma ajuda, procura uma base no momento, né, para te ajudar. O ponto principal é a hora que eu aceito que eu preciso de ajuda. Esse é o ponto. E daí procure alguém, né, que você possa confiar e buscar esse socorro, porque é possível, tem todo trabalhado e é lindo de ver tudo isso. Eu fico maravilhada de verdade. É verdade, eu também estou muito feliz, né? Muito honrada, muito grata ao Senhor por poder ter feito parte, né? Por ter nos conectado. E como a Mari disse, né? Eu sempre olhava para a Rafa e pensava, gente, uau, né? Eu via ela assim, sabe? E eu admiro muito a Rafa, sabe? A força dela, a coragem, né? Ela nunca escondeu, né? Ela sempre vinha ali e falava, vai, amiga, né? Não consegui e tal, né? E falava, mas glória a Deus, né? Que o Senhor é bom. E hoje ela está aí, né? Como diz a Mari, né? Grandes coisas o Senhor tem feito através da vida da Rafa, né? Hoje ela é gerente do restaurante, hoje ela está na administração, né? De um novo grupo, o grupo das mulheres, né? Que são separadas, que são viúvas, né? Que foram abandonadas pelos maridos. A Rafa vai começar gratuitamente a ensinar elas, né, a confeitar doces, bolos para elas terem uma renda. Então, olha só quantas coisas lindas, né, estão acontecendo na vida da Rafa. E eu falo com ela, é só o começo, amiga. Te prepara, né, que muito mais o Senhor vai fazer em você, através de você. Né? Então, eu quero aqui agradecer primeiramente a Deus, né, porque sem Ele nada disso seria possível. Agradecer a Mari, né? A Mari tem um coração tão generoso, né, Rafa? Ela é como assim uma mãe, né, que acolhe a gente, que cuida, paciente, né, que sabe ouvir, mas quando precisa ser firme também ela é. Ai, gente, é uma bênção, né, Rafa? E, Rafa, encerra para a gente, né? Deixa uma palavra de esperança, de incentivo, né, para quem está aí ouvindo. E é isso. Eu queria agradecer, né? Aproveitar e agradecer, porque se Deus não tivesse conectado com vocês, eu sempre falo para a Mari, né, para a Aline, eu já nem estaria aqui, é certeza, né? Porque a nível que a gente estava, mas Deus tinha muito mais, né? Ele tinha um propósito. Então, que a gente possa parar, que você possa parar, pensar e buscar. Tem algum ponto na parte ruim de tudo que se está vivendo ali, tem algum ponto de bom que tu pode catar ali, não, vou ficar bem, eu vou procurar ajuda por isso. Por mim, né, a gente tem jeito, todo mundo tem. Olhar para qualquer um que está ali na rua, está ali jogado, ele também tem jeito, né? Se a gente olhar com olhar de amor, com olhar de ajuda, né? Vai ali, acalma, dá um oi, dá um bom dia, isso já vale de muita coisa. Às vezes estão esquecidos lá. E a gente só tem que olhar com olhar de amor para o outro, né? Para qualquer um. E, e que a gente possa também entender que eu não sei se a Mari vai, a, a parte onde eu entendi também, de tomar remédios e trocar, né?
a droga pelo remédio, né, Mari? Ah, não, não é o, não, como é que eu vou falar? Não é a Não é, saída. não é a saída, isso. Porque é só trocar uma droga pela outra, tá, gente? Só para entender, assim, só trocando uma droga pela outra, fazendo de conta que tá tudo bem. E Então, a ainda Mari, ela me... piorar, né, Mari? E ainda Isso. piorar a situação. É como se estivesse colocando, tampando uma ferida que está toda infeccionada, Uhum, né? O foi mais ou remédio menos faz isso. isso. Uma época tava meio assim, de tipo, sabe aquele, dava aquele exame assim, ó, usava cocaína, aí daí ia lá e para dormir tomava um remédio para dormir e dava aqueles, né? Dava Então os picos. ali a Mari me fez entender que não era sobre aquilo ali, né? Que era tudo mais natural, então a gente foi aprendendo, tem toda uma técnica ali para ser usada, então foi tudo no natural. E a gente não precisa viver em função de remédio, não, de nada disso. Isso aí. É isso, né? Então a gente vai ficando por aqui. Assistam, né, esse vídeo, compartilhe, porque é, pode ser útil, né? Pode ser, não, vai ser útil para quem está nessa função aí, assim como a Ali Rafa estava. posso dar só um parecer rapidinho a Uhum. respeito da medicação. É, até teve um ponto que a gente ainda pediu, ainda cheguei a pedir para a Rafa, ela não estava usando a respeito, né, dos nossos psiquiatras, a respeito de uma medicação, é um suporte, mas é aquilo que a gente sempre diz. Quando você cai, quebra um osso do corpo, você também vai engessar, vai usar uma bengala, vai usar algo por um tempo, depois, né, você sai daquilo ali. Assim, é uma medicação que vem, né, que é o que o médico tem ali no momento, aquele profissional para estar ajudando, auxiliando. Mas a gente, naquele momento, a Rafaela chegou a fazer uso por um certo tempo, e depois só o médico, só o profissional, junto, né, com o paciente, pode fazer esse desmame, né? Pode ir tirando, pode. Então, isso é muito importante saber também. Mas nem o médico também quer que a pessoa, que aquele paciente fique para sempre naquilo ali. Ninguém quer que alguém fique usando, né, engessado pro resto da vida, claro que não, entende? Então é só para um auxílio, é uma ferramenta, se caso for para aquele que está fazendo uso de uma medicação, não pare de usar sem que o médico tenha, né, acesso, tem que fazer um desmame tudo bonitinho, certinho. Por isso que fizemos uma ligação. O terapeuta vai trabalhando aqui no emocional e às vezes está ali, né, o médico trabalhando com a medicação, e conforme esse médico, esse profissional vai vendo os resultados, vai dizendo, não, vamos diminuindo a miligrama, vamos fazendo um desmame, você já pode ficar sem isso aqui. Ele vai dizendo também ali, e quando vê a pessoa tá sem aquela medicação definitivo, porque a gente está aqui por trás, né, nos bastidores ali, ó, trabalhando em todo aquele contexto. Tá? Então, a gente sempre deixando bem claro, né, Ali, que tem aí a medicação, tem os médicos, é outra ferramenta que está aí no mercado também, só que a gente, claro que a gente não quer que ninguém fique, né, é, de fato, dependente, vamos dizer, aí, ó, dependente de uma medicação. Ninguém quer que fique, né, dependente de nada, né? Isso mesmo, é uma equipe, né? Cada uma ali trabalhando, trabalha em conjunto para o benefício da pessoa, né? Então, Isso cada aí. um ali na sua função. Até certo ponto é útil, mas depois não, né? Porque senão vai trocar uma coisa por outra, né? Ficar a vida toda. E não é assim que funciona. Mas é isso, né? Espero que vocês sejam, né, abençoadas, encorajadas com esse vídeo. E quem quiser, né, fazer parte do nosso grupo, né, é um grupo para mulheres. A gente tem ali o nosso Instagram, né, Somos Anos Oficial, tem o link lá, né, os links, né, porque agora está tendo aí os subgrupos, né, Deus tem expandido, né, tem feito coisas lindas, tá bom? Que Deus te abençoe, obrigada, Rafa, né, por expor, né, Mari? A gente falou assim, olha, a gente vai contar, mas se a Rafa, né, se ela quiser expor, né, quiser falar, então ela está pronta para isso, né? E obrigada também, Mari, viu, pela sua disposição, né, por esse coração aí sempre abençoando a gente.
tá bom? Fiquem com Deus. Beijos. Beijo. Beijos. Uhul!